Olá, essa é a aula de sinalização celular. O meu nome é Carolina e eu sou professora no Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento de CB da USP, e a aula de hoje está dividida em 5 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre algumas características básicas dos ligantes e dos receptores. Depois eu vou falar sobre tipos de sinalização, respostas celulares e processos de inativação. E as 3 últimas partes dessa aula são voltadas aos receptores específicos que dão origem a tipos de sinalização, como, por exemplo, os receptores de superfícies acoplados a proteínas G, receptores associados a enzimas e receptores associados a canais iônicos. Junto com essa última parte, eu vou falar brevemente sobre algumas vias específicas, como a via de MAP-quinase, a via de Wnt e a via de Notch. Essa aula foi baseada nos livros de Biologia Molecular da Célula e os Fundamentos de Biologia Celular. Então, eu recomendo esses livros para leitura e estudo desse conteúdo. Essas aulas vão ficar disponíveis para vocês em vídeo, para fazer o download ou pelo YouTube. Se vocês quiserem economizar um pouquinho dos dados, eu vou também mandar os PDFs ou o PDF dos slides e vocês podem acompanhar a aula escutando o áudio em MP3 ou acompanhar através do áudio colocado no Spotify. Quem não tiver acesso aos livros, eu recomendo uma visita ao site do NCBI, que eles disponibilizam o The Cell completo, online e de graça. São versões antigas, né? A versão disponível é a 4ª edição, mas todo o conteúdo do The Cell pode ser acessado de forma gratuita. Parte 1, características básicas dos ligantes e dos receptores. A sinalização celular é uma forma muito importante de comunicação, e a comunicação acontece entre todos os indivíduos, desde os indivíduos mais simples, como as leveduras, até os indivíduos mais complexos multicelulares, como os seres humanos. Toda sinalização ou toda comunicação se baseia em 3 princípios básicos: receber uma informação, processar essa informação e enviar sinais, dependendo do tipo de sinalização recebida. Vamos falar brevemente sobre a comunicação que você recebe diariamente. Então, todos os dias você recebe uma informação que pode vir de diversas partes. Podem vir essa comunicação ou essa sinalização pode vir uma informação próxima a você ou distante. Você processa essa informação e gera um sinal ou uma resposta, dependendo do tipo de informação que você recebeu. Um exemplo prático. Então, hoje você recebeu uma informação, você processou essa informação e isso gerou uma resposta de, por exemplo, pegar um livro e estudar. Toda informação celular é baseada nas informações que as células recebem, processam e geram uma resposta a partir disso. Por exemplo, esse aqui é um neutrófilo numa placa de cultura, e esse neutrófilo está num meio de cultivo específico. Aqui embaixo tem uma micropipeta de vidro contendo dentro dessa micropipeta algum tipo de químio atrativo para esse neutrófilo. Então, o sinal vem desse químio atrativo. A célula então vai receber essa informação, processar e gerar uma resposta. Como é um químio atrativo, ela vai ser atraída para esse ligante ou para essa fonte de informação. A resposta é a manipulação do citoesqueleto e o processo de migração. Então, enquanto esse pesquisador estiver liberando esse químio atrativo, a célula vai receber essa informação, processar e gerar uma resposta celular de migração. Enquanto esse pesquisador tiver tempo e dinheiro para gastar nesse experimento, a célula vai gerar o mesmo tipo de resposta celular. Para responder às mudanças do seu ambiente, as células devem ser capazes de receber e processar os sinais que se originam fora ou dentro de suas fronteiras. As células muitas vezes recebem vários sinais ao mesmo tempo, e elas podem processar as informações e aí elaboram um plano de ação unificada. Resumindo, as células recebem e enviam sinais. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, essa célula está recebendo o sinal A, B e C. Esse sinal significa sobrevivência, então a célula se mantém viva, ela sobrevive.
Nessa segunda situação, ela recebe os mesmos sinais A, B e C de sobrevivência, só que agora ela recebe o sinal D e E, que significa divisão celular. Então, dependendo do tipo celular, ela vai entrar em mitose e vai fazer a divisão celular. Essa é uma terceira situação onde a célula continua recebendo sinais de sobrevivência A, B e C, só que agora ela recebe os sinais F e G, que significam diferenciação. Então, a célula, em vez de se dividir, ela vai se diferenciar. Uma célula que não recebe sinal nenhum, ela entende que aquele ambiente não é propício e ela ativa cascatas intracelulares de morte, por exemplo, a cascata de apoptose, e acaba morrendo. Então, aqui temos várias células dentro de uma placa de cultura, e essas células estão expostas a sinais. E todas elas vão receber os sinais, vão processar e vão gerar algum tipo de resposta dependendo do sinal recebido. Por exemplo, então, temos algumas células aqui em cima, por exemplo, assim que ajustar o foco, elas vão receber sinal de proliferação, elas vão se dividir. Então, elas começam a entrar em mitose e se dividem. Depois do sinal de mitose, ela recebe um sinal de diferenciação. Então, ela começa a se diferenciar no tipo celular que ela era antes de fazer a divisão. Então, algumas células recebem esses sinais e elas vão respondendo. Algumas delas, por exemplo, recebem sinal de apoptose ou entende que aquele ambiente não é propício para sobrevivência e dispara cascatas de morte celular. Tá, aqui tem outra célula que também vai entrar em morte celular. A partir de agora eu vou falar sobre a sinalização celular, que é mediada através de moléculas sinalizadoras. Esse tipo de sinalização respeita algumas etapas. Por exemplo, primeiro, existe a síntese de uma molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora também recebe o nome de ligante. Então, a célula sinalizadora precisa sintetizar um ligante. Depois, esse ligante precisa ser exposto. Existem casos onde os ligantes são liberados por meio extracelular e existem casos onde esse ligante ele não é liberado completamente. Ele é exposto, mas se mantém ancorado na membrana da célula sinalizadora. Um caso comum de moléculas ancoradas e apenas expostas é a via de Nott. Uma vez exposta essa molécula sinalizadora, precisa acontecer o transporte dessa molécula para a célula-alvo, ou seja, a célula que vai receber e interpretar a sinalização. Depois de transportado até a célula-alvo, precisa acontecer a ligação entre o ligante e o receptor específico. Essa conexão entre ligante e receptor vai começar ou disparar a ativação da sinalização intracelular. Ou seja, a célula que recebeu essa informação começa a disparar uma cascata de sinalização que vai gerar uma resposta. Isso, então, a sinalização ou a ligação do ligante com o receptor vai promover alterações específicas no comportamento e nos processos celulares. Isso é chamado de resposta celular. Toda sinalização que começa precisa terminar, e ela termina com o desligamento dessa sinalização, que pode acontecer pela desativação do receptor ou desativação da cascata de sinalização intracelular. Todo ligante interage com o seu receptor específico. Então, os ligantes são as moléculas sinalizadoras que podem ter características físico-químicas diferenciadas, mas elas precisam interagir com o seu receptor específico para que a cascata de sinalização intracelular aconteça através da ativação do receptor. Costumamos dizer que esse sistema é como se fosse um sistema de chave e fechaduras. Então, a chave precisa se conectar com a fechadura específica, com o cadeado específico, para que destrave o processo intracelular de sinalização. As moléculas sinalizadoras têm características diferenciadas, assim como as proteínas, que são os receptores, também têm características específicas, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Mas, basicamente, nós temos, então, a molécula sinalizadora entrando em contato com o seu receptor, ou a proteína receptora específica.
esse contato direto entre molécula sinalizadora e o receptor ativa o receptor, que vai disparar uma cascata de sinalização intracelular que é baseada em ativação de proteínas intracelulares. Essas proteínas amplificam o sinal gerado pela conexão entre o ligante e o seu receptor. Essas proteínas ativadas vão interagir com proteínas efetoras. E dependendo do tipo de proteína efetora, elas vão gerar respostas celulares específicas. Por exemplo, uma proteína efetora, que é uma enzima metabólica, vai gerar uma resposta de alteração de metabolismo, assim como uma proteína efetora, que é uma proteína de citoesqueleto, pode gerar um comportamento de alteração de morfologia ou até movimentação celular e migração. Uma proteína efetora, que é um fator de transcrição, vai alterar a expressão gênica dessa célula. Os ligantes, eles têm propriedades específicas. Eles podem ser moléculas com características diversas. Por exemplo, os ligantes podem ser proteínas completas. Nesse caso, nós temos a insulina, que é um ligante que é proteico. Nós temos fatores de crescimento que são proteínas também, como o EGF, PDGF, o NGF e o TGF-beta. Além disso, os ligantes também podem ser peptídeos, por exemplo, o caso de alguns neurotransmissores, no caso do glucagon também, que é um ligante peptídico. Os ligantes podem ser derivados de aminoácidos, por exemplo, no caso da adrenalina, da tiroxina, da histamina e até mesmo do GABA, que é um neurotransmissor. Esses ligantes podem ser moléculas hidrofóbicas, como por exemplo o estrógeno, a prolactina e o ácido retinóico, e até mesmo gases. Os gases são ligantes que se conectam a receptores específicos, como o óxido nítrico e o monóxido de carbono. Além de sua propriedade ou suas características, esses ligantes podem ser classificados com relação à sua permeabilidade à membrana plasmática ou membrana celular. Nesse caso, as moléculas ligantes, elas podem ser moléculas lipofílicas, ou seja, são moléculas que conseguem se difundir livremente pela membrana plasmática. Isso quer dizer que o seu receptor vai estar dentro da célula, porque ela não precisa de um receptor para atravessar, ou ela consegue atravessar livremente a membrana plasmática. Nesses casos, nós temos o ácido retinóico e alguns hormônios esteroides, como a cortisona e os estrógenos. Além disso, essas moléculas também podem ser solúveis em água. Se elas são solúveis em água, elas não conseguem atravessar a membrana plasmática. E por isso necessitam de membranas, de receptores de membrana, como por exemplo os fatores de crescimento. Uma terceira categoria são os hormônios lipofílicos, que teoricamente conseguiriam atravessar a membrana plasmática, porém são moléculas grandes demais e não conseguem fazer essa travessia. Por isso, necessitam de receptores de membrana. No caso, nós temos as prostaglandinas, que não conseguem atravessar a membrana, apesar de serem hormônios lipofílicos. Os receptores são proteínas localizadas na célula-alvo que se conectam fisicamente ao ligante através de sítios de ligação. Ao se ligarem aos ligantes ou à molécula sinalizadora, os receptores geralmente sofrem algum tipo de mudança conformacional e se tornam ativados, gerando uma cascata de sinalização intracelular que vai levar a um tipo de resposta celular específico. Existem duas grandes classes de receptores, os de superfície e os intracelulares. Os receptores de superfície possuem três componentes básicos: o domínio extracelular, que é essa região aqui, que é responsável por se conectar ao ligante ou à molécula sinalizadora. O segundo domínio é o domínio transmembrana, que é o domínio que fica ancorado na membrana plasmática e que permite que a proteína receptora fique num lugar fixo. E o terceiro domínio é o domínio citoplasmático, que é o domínio que vai iniciar a sinalização intracelular, ou seja, ele vai transmitir o sinal externo para a região dentro da célula e disparar uma cascata de sinalização.
Em contrapartida, os receptores intracelulares vão se conectar aos seus ligantes, que se conseguiram se difundir diretamente pela membrana plasmática por conta de suas características físico-químicas. Dentro da célula, esses receptores podem ser ou citoplasmáticos ou nucleares, como, por exemplo, os receptores de estrogênio e os receptores de ácido retinóico. O complexo entre ligante e receptor intracelular pode regular diretamente a expressão gênica, se tornando um fator de transcrição. Alguns desses receptores, eles podem ser dos dois tipos, tanto de superfície quanto intracelular. Então, existem alguns casos onde o receptor ele pode ser tanto de superfície quanto intracelular. Isso acontece, por exemplo, na via de sinalização do PAF. PAF significa fator ativador de plaquetas. O PAF é um ligante lipídico que se conecta a um PAF-R, ou seja, um receptor de PAF. Ele está presente em muitos tipos celulares, como, por exemplo, as células endoteliais. As células endoteliais produzem e secretam esse PAF. Esse PAF pode cair na região extracelular e agir nos receptores de superfície. Quando ele é liberado para o meio extracelular, ele tem uma meia-vida curta, de aproximadamente uns 15 minutos, porque ele é rapidamente degradado pelo fígado, caso ele caia na circulação. Ou ele pode ainda ser produzido e mantido dentro da célula, e ele vai agir então nos seus receptores intracelulares. Isso é chamado de sinalização intrácrina, porque a célula produziu seu próprio ligante e ele agiu dentro de um receptor intracelular da própria célula. Falando dos ligantes secretados, aqueles que caíram no meio extracelular, eles vão interagir com os receptores de superfície e disparar uma cascata de sinalização específica, que nesse caso vai gerar uma produção de citocinas inflamatórias. No segundo caso, onde o ligante é mantido intracelular, ele vai interagir com o receptor de PAF intracelular, que vai disparar uma outra cascata de sinalização que, por exemplo, vai fazer ou vai produzir fatores de crescimento, como, por exemplo, o VEGF. O que é importante, independente da natureza do ligante e das características do receptor, os receptores se conectam a esse ligante com alta afinidade e especificidade. Os ligantes são liberados em baixas concentrações pela célula. Por isso, os receptores necessitam de alta afinidade para que exista a ligação entre as duas moléculas e que o sinal dure tempo suficiente e necessário para desenvolver a sua função. Por exemplo, o ligante insulina. Nesse experimento feito em 1987, alguns pesquisadores tentaram quantificar a proporção de ligante produzido por um indivíduo saudável, ou seja, a produção de insulina feita por um indivíduo saudável num período de 24 horas, então das 6 da noite até as 6 da noite do dia seguinte. E aí, quantificando os picos de alta e de baixa expressão e secreção desse ligante, eles chegaram a uma conclusão que um indivíduo normal produz e libera aproximadamente 376 nanomol de insulina durante um período de 24 horas, transformando em unidade, então são aproximadamente 63 unidades de insulina em 24 horas. Se a gente for levar em consideração que metade disso é removido pelo fígado, isso quer dizer que a quantidade é muito pequena. Por isso que precisa ter uma alta afinidade entre o receptor e o seu ligante. Por isso, a gente chega aqui numa definição de que quantidade de ligante ou quantidade de receptor não está relacionado com eficiência da sinalização. A eficiência está diretamente relacionada com a afinidade entre essas duas moléculas, a molécula ligante e a molécula receptora. Toda interação entre ligante e receptor tem que respeitar alguns princípios. Por exemplo, a ligação entre essas duas moléculas precisa ser fraca. Aqui temos os receptores livres e os ligantes livres, e aqui o receptor conectado ao seu ligante.
Essa interação precisa ser fraca para que consiga ligar e desligar de forma fácil. Por isso, a interação é feita através de ligações não covalentes. E esse coeficiente entre ligação e desligamento gera um coeficiente de equilíbrio, ou seja, precisa ter um equilíbrio entre receptores ligados e desligados para que a eficiência da sinalização seja respeitada. Ou seja, esse coeficiente de ligação e desligamento torna a via de sinalização dinâmica. E realmente precisa ser dinâmico. Por exemplo, ele não pode ser permanente. A ligação entre um ligante e o seu receptor não pode ser permanente. A gente usa esse mecanismo durante a pesquisa, então nós podemos usar construções constitutivamente ativadas de um receptor ou formar um ligante que se ligue ao receptor de forma constitutivamente ativa. Na pesquisa, isso gera informações sobre a ação e o efeito dessa ligação. Porém, na fisiologia, isso pode gerar doenças graves que podem até levar à morte do indivíduo. Por fim, a resposta fisiológica ela pode ser alcançada com um número mínimo de ligação entre esses ligantes e os seus receptores. Isso quer dizer que a resposta fisiológica não é dependente da quantidade de ocupação dos seus receptores. Não precisa ter todos os receptores ocupados por ligantes para que a resposta fisiológica seja eficiente. Mostrei para vocês, então, alguns conceitos básicos sobre os ligantes e os receptores. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a classificação dos tipos de sinalização celular quanto à apresentação do seu ligante. Por exemplo, se os ligantes forem secretados, nós temos as ligações parácrinas, autócrinas e endócrinas. Os ligantes de contato formam a sinalização justácrina. Existem também os ligantes que não são secretados, como eu mostrei, por exemplo, no caso de PAF, onde nós temos as sinalizações intrácrinas e temos ainda o tipo de sinalização que é mediada por transportadores, como, por exemplo, microvesículas secretadas.